Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero falar sobre convencimento do Espírito Santo. Este vídeo ele é tratado por uma questão que chegou até mim, onde uma irmã pergunta como que seu marido, não sendo cristão, não acreditando em Deus, pode mudar. Esta é a dúvida, porque a gente sempre acha que precisa haver um começo, que o marido precisa estar na igreja. A gente sempre quer ter alguma coisa para incentivar Deus ou para tornar as coisas mais fáceis, mais acessíveis ao Senhor, A gente acha que pelo fato do marido não ter alguém pregando ali para ele, a esposa não ter alguém ali falando que o correto é voltar para casa, parece que não tem solução, Parece que a coisa fica cada vez mais difícil. E querido, esqueça essa escala de dificuldade, esqueça essa escala de que para Deus existe coisas mais fáceis e coisas mais difíceis. Não, para Deus tudo é facinho. Para Deus ele estala os dedos. Deus não estala os dedos porque Deus quer que muitas coisas aconteçam no meio do caminho, no processo todo de restauração. Por isso que Deus não faz imediatamente, Porque nós precisamos de tempo para assimilar as coisas e para haver mudança nas nossas vidas, Então tá. Então olha só, Deus ele diz lá no livro de João, no capítulo 16, no verso 7 e 8, ele vai falar assim, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel primordial do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, muitos se ligam ao Espírito Santo por causa dos dons, achando que o Espírito Santo é um poder que a gente usa quando acha que convém. E na verdade, o Espírito Santo é aquele que vem nos consolar através de entendimento. Ele vem nos trazer o convencimento daquilo que é certo, daquilo que é errado e da importância de fazer a coisa correta. Este é o papel do Espírito Santo. Com o diferencial que no passado o Espírito Santo agia por fora, hoje ele age dentro de nós. Dentro, a Bíblia diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Para quê? Para que as pessoas pudessem seguir a vontade do Senhor, para que as pessoas pudessem conhecer e fazer a vontade de Deus. Com o marido, com a esposa, que não são cristãos, ou que são cristãos, e que vivem aí uma outra forma de pensar, de acreditar, Deus tem para eles convencimento. Assim como Deus convenceu a grandes homens no passado. Nós vemos, ontem nós falamos aqui, por exemplo, de Faraó não querendo libertar e depois libertando por conta das circunstâncias, das pragas que vieram sobre o povo do Egito, Então as pragas fizeram com que Faraó libertasse o povo. Depois nós vemos Jonas, querido. Jonas não queria pregar para a cidade de Nínive por saber que se pregasse, o povo aceitaria e aceitando Deus pouparia a vida daquele povo. Então ele não queria esse resultado. Então ele decide ir para outro lugar. E Deus, através das circunstâncias, com o mar revolto, com uma grande tempestade, depois com o peixe, depois mesmo após ele estar pregando e contra a vontade ainda, Deus ainda faz um processo ali de ensino com ele, através da abobreira, Lembra da abobreira? Então Deus traz um processo de convencimento para o ser humano. Lá no livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo, que respirava ameaças e morte contra o povo de Deus. Então ele sofre ali um processo de convencimento. O próprio Deus aparece para eles trazendo convencimento, convencendo o povo ali do pecado, convencendo ali Paulo de que ele estava fazendo a coisa errada e que ele precisava fazer a coisa correta. Há um convencimento ali. Então o apóstolo Paulo diz, o que o Senhor quer que eu faça? Então, queridos, a gente precisa entender que o agir de Deus sobre a vida do povo não necessariamente diz respeito a alguém que serve. Nós vimos Faraó, querido, que não servia a Deus. Lá em Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2, ele vai dizer, perdão, quem é esse Deus para que eu dê ouvido a ele?
Faraó não conhecia o Deus Todo-Poderoso, não conhecia. E, no entanto, o convencimento veio para ele mesmo sem conhecimento. Mesmo sem conhecimento. Deus o convenceu a libertar o povo. Querido, já no caso de Jonas, Deus já sabia aquilo que estava no coração de Jonas. E Jonas já conhecia o Senhor. Mas mesmo assim, o convencimento para fazer a coisa correta veio. Mudou-se o sentimento, mudou o pensamento de Jonas. No caso do apóstolo Paulo, de igual forma, Deus também agiu mudando ali a percepção daquilo que era correto, daquilo que era errado. Ele tinha que o povo pregava contra o Senhor. E Deus chega e traz o convencimento de que não, de que o povo realmente estava fazendo a coisa correta e que ele deveria ajudar ao invés de prender, que ele deveria fazer parte ao invés de querer exterminar com aquele processo todo que estava acontecendo. Ou seja, Deus agindo na vida de pessoas que conheciam e de pessoas que não conheciam, de pessoas que professavam fé no Senhor e de pessoas que não professavam. Deus trazendo circunstância. Como que Deus vai agir na vida do teu marido, querido? Através das circunstâncias. Como que Deus vai agir na vida da esposa? Através das circunstâncias, dos meios externos e também dos meios internos. Quantas pessoas nós conversamos, pessoas que já tiveram seu casamento restaurado, que o marido volta para casa, que a esposa volta para casa, e eles alegam, olha, pastor, eu até vivia de certa forma bem lá, mas o que acontece é que eu não me sentia completo, eu não me sentia inteiro, né? Muitas pessoas reclamando que não viviam aquilo que poderiam viver e que estavam infelizes, mesmo tendo tudo aquilo que qualquer pessoa do mundo gostaria de ter: bens, prosperidade, situação estável, né? Viajando, mas as pessoas estavam completamente infelizes dentro daquele relacionamento. Então Deus mostrando para eles que havia um vazio, que mesmo com todas as coisas favoráveis, ainda assim eles não estavam plenos diante do Senhor, e que alguma coisa precisava mudar. E então Deus vai trazendo ali o convencimento daquilo que é correto, e eles voltam para casa, eles voltam para fazer a coisa correta. Isso que é maravilhoso. É a mesma coisa que acontece na vida daquela mulher samaritana. Ela tinha toda uma vida, né? E ela chega para tirar a água do poço, e Jesus diz para ela: olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. Deus mostrando para ela um vazio que ela tinha e que ela não sabia do que se tratava. Deus trazendo convencimento para esta mulher através de Jesus Cristo. É assim que o milagre vai acontecer na vida do teu marido, na vida da tua esposa e dos companheiros. É assim. Deus trazendo um convencimento que muitas vezes ele acha que ele tem tudo. Ela acha que ela está muito bem, e Deus vai mostrar que não é bem assim, que ainda está faltando algo. E este vazio, queridos, eles têm, eles sentem, eles apenas não sabem exatamente o que é este vazio, qual é a necessidade ou como preencher este vazio. É algo que eles olham para a situação e veem tudo dando certo, mas ainda assim eles falam: mas então o que é que está faltando? Aonde que está o erro? Se está tudo bem, por que é que não está dando certo? Por que é que eu não estou me sentindo bem? Por que é que eu não estou feliz? E queridos, esta felicidade não é a tua falta. Não é porque você está ausente que ele está infeliz, é porque falta Deus. Ele tem conquistado tudo que ele sempre sonhou, mas Deus não está ali, Deus não está presente na vida dele. Deus vai agir trazendo este convencimento, essa consciência e a mudança nos sentimentos e nas emoções do seu marido e da sua esposa. O problema do seu marido hoje não é a tua falta, e isso você precisa entender. O problema hoje do seu marido, da sua esposa, é a ausência divina, é a ausência de Deus. É isso que está faltando na vida dele. É isso que falta na vida do teu marido, na vida da tua esposa. A hora que eles estiverem em Deus, querido, todas as coisas em volta vão mudar. Ele vai ter ações diferentes para as situações, para os problemas. Porque daí ele vai ter a presença do Senhor para o direcionar, rompendo com todos os sentimentos contrários dele. Mas eu não quero mais voltar com a minha esposa, não quero mais voltar com o meu esposo. O Espírito Santo vai trazer: olha, mas não é essa a minha vontade é diferente para você, a minha vontade é melhor.
Mas para isso ele vai ter que ter o convencimento do Espírito Santo. E é isso que você tem que buscar, é isso que você tem que clamar, para que a voz do Espírito Santo soe mais forte do que a voz da própria necessidade que ele tem de permanecer no pecado, mais forte que a voz do demônio agindo sobre a vida dele, mais forte do que qualquer voz que ele possa ouvir. Então clame por isso, busque por isso, porque é desta forma que o milagre vai acontecer na tua vida e na vida da tua família. Que Deus abençoe você, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.